Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Mais uma segunda-feira, às 20 horas, para os estudos da Nova Era, que a gente traz com a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum, como aqueles que vêm acompanhando já conhecem, e quem é novo hoje aqui com a gente. Fiquem à vontade também para baixar o PDF do texto, para que a gente faça sempre uma leitura compartilhada, para que vocês possam seguir também o texto comigo em casa ou rever depois. O link para o PDF eu sempre posto nos comentários junto com o vídeo da aula. Espero que vocês gostem. Vão se aconchegando aqui comigo agora à noite. E como eu sempre digo e peço, trazendo comentários, seja em forma escrita, ou se alguém por acaso quiser aparecer na telinha comigo, fiquem à vontade. São sempre convidados, convidadas. E como é de costume, eu vou oferecer para a gente abrir a leitura de hoje fazendo uma oração, né? Para abrir aqui esse trabalho, esse espaço, esse momento de reflexão da gente. Então quem quiser pode trazer as mãos ao coração, fechar os olhos, respirar fundo, profundo e lentamente. Vamos deixando, né, todo dia ficar lá para trás. Vamos entrando aqui agora em um novo espaço, chamando. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que o conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem, pessoal. E pois é, para aqueles que perguntaram, a vista tá linda, maravilhosa. Para quem não soube ainda, eu fiz há alguns dias uma cirurgia para zerar o grau, para tirar os óculos. Então agora vocês vão sempre me ver na telinha aqui sem os óculos, só os olhos. E gente, é realmente uma maravilha, né? É realmente uma dádiva poder ter realizado essa cirurgia e tá vendo assim, simplesmente ao abrir os olhos. Para quem não sabe, eu era bem ceguinha, gente, bem ceguinha. Então vamos lá, hoje a gente vai estar lendo o texto, eu vou estar lendo o texto para vocês a primeira vez aqui assim, ó, simplesmente olhando para a telinha, lendo o texto sem precisar de auxílio nenhum, né? Quem é míope ou quem foi míope sabe do que eu tô falando. E quem não é, deem graças a Deus, né? Graças à vida por ter a visão que vocês têm. É realmente algo maravilhoso não precisar depender de óculos. Oi, Júlia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Estamos iniciando a leitura agora. Então hoje, gente, a gente continua ainda falando, né? A gente está dentro aqui do capítulo. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda também. A gente ainda está aqui dentro do capítulo que fala da governança, das políticas, dentro desse aspecto da ecologia, né, do meio ambiente, da preservação. A gente está no ponto 181 para quem está seguindo o texto comigo, tá? Na página 139. O texto hoje começa falando: é indispensável é a continuidade, porque não se podem modificar as políticas relativas às alterações climáticas e à proteção ambiental todas as vezes que muda um governo. Aí então, retomando um pouco, né, de como a gente terminou a leitura passada, o Papa estava falando sobre a importância
de planos de país ou de um plano de globo como um todo, né, para nossa Terra. Boa noite, Silvana, que bom tê-la aqui comigo mais uma vez também. E eu cheguei até a comentar, né, com vocês, passar uma tarefinha de casa para que cada um em casa pensasse no que seria um possível plano de país para o Brasil, que não fosse só um plano de governo de 4 anos ou de quantos anos fosse, né? Mas o que a gente poderia como país realizar, por exemplo, em 20 anos, né? Depois eu quero saber quem que chegou a tirar alguns minutinhos para escrever algumas ideias desse plano de país. Quero mesmo saber, viu, gente? Porque antes de vir para o Brasil, de retornar, né? Antes eu estava na Alemanha, antes de retornar eu passei muito tempo, né? Com esses questionamentos, essas observações. Poxa, o que o Brasil realmente precisa para finalmente virar a página, mas assim, virar a página de verdade, né? Então, qualquer dia desses, eu vou com certeza compartilhar essas ideias com vocês. Quem não conhece o meu outro canal, é o @nossobrasil_, né, aquele tracinho embaixo, org, é uma instituição social. Também tem um canal aqui no Instagram, onde eu discuto sobre essas ideias, né, do que nós como Brasil precisaríamos para virar a página de uma vez. Lá eu tenho muitos convidados interessantíssimos, pessoas maravilhosas. Quem não conhece o Nosso Brasil ainda, passa lá, segue o canal, vejam as lives que já estão lá. E no próximo fim de semana eu vou aproveitar para fazer propaganda, né? A gente tem a próxima, vai ser uma live noturna, também no sábado. Geralmente a gente faz a live de manhã, falando com o pessoal da UNB lá de Brasília. Vai ser uma live muito interessante, trazendo aí a juventude. Pois é, Maria, foi muito bom poder retornar mesmo, já estava com muita saudade, viu? Claudinho, boa noite, meu querido. Saudades de ti já, foi bom a gente se ver os últimos dias, foi muito especial esse encontro. Bom, mas retomando aqui a leitura, vamos lá ao texto, né? Continuando a falar dessa questão de um projeto, de um plano de país, né? O Papa acrescenta na carta dele: os resultados requerem muito tempo e comportam custos imediatos, com efeitos que não poderão ser exibidos no período de vida de um governo, né, gente? Então, se a gente está falando assim de mudança climática, tudo que a gente precisa fazer está olhando para o longo prazo, né? E o longo prazo não são 4 anos, nem 2 anos, nem 1 ano, né? E geralmente os nossos governos, as empresas, eles estão pensando no lucro, nos resultados aqui e agora, porque é como o capitalismo, o neoliberalismo construiu as coisas. Quando você é, por exemplo, diretor ou CEO de uma empresa, a sua performance ela não é avaliada hoje em dia ainda, porque isso está mudando, viu, gente? Hoje em dia ela não é avaliada sobre quais as decisões, quais os impulsos que você coloca dentro da empresa que vão gerar bons resultados a longo prazo, né? Isso não é medido. Muito geralmente isso não é medido. O que é olhado é quanto, né, de retorno, muito provavelmente financeiro, aquele diretor, aquele CEO, aquele chefe gerou durante aquele prazo de 1 ano, né? A Bolsa de Valores, por exemplo, roda dia a dia olhando para isso, né? Olhando para o dinheiro, para o capital, e é assim que as pessoas são medidas dentro de todos os ambientes corporativos que a gente tem e que assim também vão dando as direções, né, para todos os outros contextos que a gente tem na vida. Então aqui tem muito material para repensar, especialmente para quem trabalha dentro de empresas, né, gente? Existem outras maneiras da gente medir sucesso, até mesmo de um diretor, de um CEO, né, do caminho, da visão e dos propósitos que a empresa está realizando ali no dia a dia dela. Muito bem, sigamos. O Papa continua dizendo: por isso, sem a pressão da população, olha lá o nosso papel de novo, e das instituições, haverá sempre relutância a intervir, e mais ainda quando houver urgências a resolver. Gente, eu tô cheia de comentários hoje, tá? Mas vocês, por favor, complementem também, tá? Podem escrever os comentários que eu adoro cada pedacinho aí das ideias de vocês.
Bom, quando ele fala assim, especialmente quando houver urgências a resolver, as pessoas não vão estar pensando a longo prazo. E a gente pode tomar exemplos também de dentro da indústria, né, ou de outras organizações. É muito comum, né, em grandes empresas, a gente ter uma equipe que cuida do negócio, da produção do dia a dia, e uma outra parcela da empresa, uma outra equipe, que ela é somente dedicada às questões de longo prazo, ou de futuro, ou de mudança, transformação. Por quê? Porque realmente é muito difícil para a gente ter que balancear ou dizer o que é mais importante. Essa urgência aqui agora, né? Por exemplo, se a gente pensar a nível de uma cidade, poxa, a gente tem milhões. Vocês estão me ouvindo? Não sei se a conexão tá ruim, se caiu, se não caiu. Eu vou aguardar um pouco porque tá bem estranho, eu perdi a minha imagem. Eu vou ter A conexão caiu, não sei o que está acontecendo. Juro para vocês, desde vários dias a internet não tá boa. Não tá boa e não é nem só aqui para mim. Eu tô fazendo parte de um curso agora, né, um curso de leitura da Aura, e o pessoal ali o pessoal tava, né, do outro lado de São Paulo, lá na Bahia, todo mundo com problema de conexão. Acho que é uma coisa que geral no Brasil deve ter algum astro passando e desestabilizando os satélites por aí. Mas bom, parece que a gente voltou, espero que vocês retomem aqui comigo a live, tá? Desculpa aí pelo problema técnico, mas vamos retomar aqui o assunto, né? A gente estava falando das questões de não se assustar com questões grandes, né? De grandes mudanças, e que a gente temos sim soluções simples, estruturadas e maneiras de lidar com a coisa. A gente só precisa do quê? Da vontade de fazer diferente, de olhar para as coisas de maneira diferente e não deixar de colocar essa questão assim, ou eu tenho que cuidar do que é urgente, ou eu tenho que cuidar do que é a longo prazo, né? Vamos se reorganizar para dar conta das duas coisas. Isso é possível, né? Nós seres humanos já provamos isso em vários outros ambientes, por que não no político, estrutural, social para os nossos países e para o globo como um todo, né? Então, vamos continuar, vamos ver o que mais que o Papa traz aqui na carta sobre essa questão. Ele diz: para um político, assumir essas responsabilidades com os custos que implicam não corresponde à lógica eficientista e imediatista atual da economia e da política, que é a questão do capitalismo, do neoliberalismo que eu comentei com vocês agora. Mas, se ele ou ela, né, tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa e deixará depois da sua passagem por essa história um testemunho de generosa responsabilidade. Ou seja, isso significaria o quê? Né? Fechar os olhos para o capitalismo, fechar os olhos para o neoliberalismo, né? Não dar a mínima para o que o mundo como um todo está dizendo hoje em dia. Isso não é fácil, gente. Não é fácil porque a pressão do capitalismo é tanta hoje em dia que se um país simplesmente fecha as portas e fala, não, eu vou fazer diferente, o sistema todo financeiro acaba bombardeando aquele país e colocando aquele país em dívida, em uma depressão financeira, em altas crises de juros, né, de inflação, e querendo ou não, isso acaba prejudicando o país como um todo. A gente já viu situações como essa aqui na América Latina que não foram bem resolvidas. Então, é claro que o governante pode fazer essa tentativa de fazer a diferença, de falar, não, eu não vou ligar para o PIB anual, eu vou olhar a longo prazo, eu vou dar o pontapé desse plano de país. Mas, se a população não for educada, não atuar conjuntamente com esse governante, faça essas mudanças. A população precisa
Desafiador, pessoal. Olha, segunda vez que a live terminou sozinha por causa da conexão. Então, aqui parte 3 da live do dia 27 de setembro de 2021. Segunda-feira, começamos às 8 horas aqui no canal. Estamos dando continuidade aqui. Se cair de novo, não tem problema, a gente volta. Quero vocês todos aqui comigo. E se não der certo, eu vou tentar compilar todas essas partezinhas para colocar numa gravação só. Se der certo. Se não der certo, todas as partes vão ficar gravadas. Vocês podem assistir uma por uma, tá? Bom, voltando então aqui ao texto falando, né, dessa responsabilidade que os governantes poderiam assumir, né, perante a um planejamento de longo prazo, mesmo que não seja do interesse individual deles, e também a nossa responsabilidade como população. Boa noite, Vi. Beijo. Bom, continuando aqui na leitura, o Papa coloca: importa dar um lugar preponderante a uma política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias viciosas. Que são essas? Viciosas do quê? Do rendimento do final do ano, né? Do quanto que o lucro subiu nesse um ano, na gestão daquela diretoria X, Y ou Z, né? Parar de olhar ali pontualmente para as coisas. A gente já falou de algumas ferramentas possíveis de se usar na live aqui hoje, mas para quem acabou de chegar agora, né? Que a live caiu 2 vezes já, a gente estava falando de como, por exemplo, dividir tarefas grandes, né, como reestruturações grandes, porque são a longo prazo, em tarefas menores. E se essas tarefas menores são grandes ainda, a gente pode setorizar mais ainda. Para quê? Para que elas sejam gerenciáveis. E o que isso significa? Eu olho aquela tarefa, eu compreendo ela é direta o suficiente para eu saber o que eu tenho que fazer e para eu poder medir aquilo que eu estou fazendo, né? E ter um retorno de em que pé as coisas estão. E assim ir passo a passo, né? Seguindo a linha de tarefa por tarefa até eu chegar no âmbito global de grande escala, né? É assim que as grandes empresas, por exemplo, gerenciam todas as tarefas que elas têm mundialmente, por exemplo. E a gente poderia fazer isso tanto como plano de país, quanto como plano de globo, né? O Papa complementa: todavia, é preciso acrescentar que os melhores dispositivos acabam por sucumbir quando faltam as grandes metas, os valores, uma compreensão humanista e rica de significado, capazes de conferir a cada sociedade uma orientação nobre e generosa. Na live passada eu trouxe o exemplo da Finlândia, né? A Finlândia, alguns anos atrás, era um país muito diferente. Bem-vindo de novo, Aponi. Vamos ver se agora a live fica, né? A Finlândia, uns anos atrás, era um país muito diferente, totalmente desestruturado, que tinha passado por muitas mudanças, muitos conflitos, né? A Finlândia demorou um bom tempo para encontrar sua identidade. Só que chegou um momento em que o país como um todo decidiu criar esse plano de país. Eles decidiram não ter mais planos de governo, mas sim um plano de país. E foi em 20 anos que eles reestruturaram tudo. E hoje são o que são, né? Um país chamado de primeiro mundo, onde as pessoas vivem consideravelmente bem, dentro daquilo, né, que a nossa cultura considera bem. E o Brasil ainda é um país focado em governos, né, de 4 em 4 anos. Então a gente continua olhando para esses 4 em 4 anos. E a gente viu, né, se a gente for analisar todo o período brasileiro antes da ditadura, durante a ditadura, do pós-ditadura, a gente foi quebrando, né, essas parcelas de 4 em 4 anos. Quando um partido se manteve, né, no poder, talvez esses 4 anos se estenderam, mas mudou o partido, quebrou o planejamento. E tudo aquilo que foi construído, ou grande parte do que foi construído, é mudado, porque talvez o outro partido não concorde com a maneira de pensar ou com as coisas que foram implementadas.
mas a gente precisa parar com isso e se perguntar o que é bom a longo prazo para o país. O que, independente de partido, pode ter uma continuidade depois dos 4 anos, né, que o meu partido ou, né, o meu governo tiver por aqui. Porque se não acontecer isso, a gente vai estar sempre reiniciando a roda, sem sair realmente do lugar. Sem tirar todas as questões de proveito próprio, né? De se fazer política sendo uma questão política, hoje é troca, né, gente? Não só para os governantes, mas para grande parte da população. É qual proveito eu posso tirar? Que barganha eu posso fazer? Que acordo eu posso, né, criar ali com quem está querendo se eleger? Política hoje em dia é isso, né? É lamentável, é deplorável e tem falta de sentido, né? Ou seja, a longo prazo acaba destruindo as coisas, ao invés de construir o que o Papa traz aqui, né? Se nós tivéssemos melhores dispositivos, a gente teria valores, a gente teria uma compreensão humanista do todo, rica em significado, capaz de conferir a cada sociedade, a cada parcela, a cada comunidade, uma orientação nobre e generosa, né? Olhem essas palavras, uma orientação nobre, ou seja, que serve, que está ali para pensar no todo, e generosa. Generosa no sentido de abundante e não de escassa, né? Que sempre tem para criar, para doar, que não é contada, né? O nosso sistema capitalista, ele é o contrário de abundante, né? Porque sempre está faltando. Não tem dinheiro para asfaltar e para cuidar do hospital. Não tem dinheiro para creche e para, né, cuidar das escolas, né, ou das hortas comunitárias ao mesmo tempo. A gente sempre está nessa de não ter dinheiro. Só que dinheiro, gente, não é capital. O capital de verdade é isso aqui, ó. São as nossas mãos. O capital é aquilo que a gente pode gerar. E ele é inacabável. Claro que se a gente, né, estiver sempre se cuidando e andando num ritmo saudável, sustentável, assim como a gente quer para a Terra. As capacidades do ser humano, quando a gente olha com o coração para elas, né, com devido respeito por elas, pela natureza, por tudo que está ao nosso redor, elas são infinitas, né? Elas se renovam. Assim como a gente dorme, descansa e é capaz de criar novamente, isso nunca acaba, né? Quanto melhor estivermos, mais capital verdadeiro a gente pode gerar, mais abundância a gente pode gerar, mais generosidade a gente pode ter na sociedade. Então vamos parar de contar as coisas nesse modelo capitalista. Vamos olhar para aquilo que a gente pode criar e recriar juntos, juntas, através dessas mãos aqui. A gente não precisa ficar no mesmo sistema de sempre. A live pausou de novo, gente. Eu acredito que ela tá por cair outra vez. Então aqui eu gostaria de finalizar com vocês, né, a leitura desse capítulo 2, que falou muito sobre política, questões de sustentabilidade, desse pensamento a longo prazo, né, de gestão a longo prazo e não pontual. E eu vou sugerir que a gente não realize a meditação hoje, tá? Que a meditação precisa ser um processo contínuo, né? Ela não deve ser interrompida. Por conta da instabilidade, eu vou pedir desculpas, né, de não poder estar presenteando vocês com a meditação hoje, mas façam o seguinte, né, retomem a aula passada, a leitura passada, escutem mais uma vez a meditação, a última meditação ou alguma outra do canal, tá? Eu vou postar nos stories um link para todas as meditações que eu já coloquei também no YouTube, fora dos estudos, né? Eu tenho outras meditações guiadas. Escolham uma do agrado de vocês, experimentem, tá? Ou continuem por alguns minutos a reflexão sobre esse tema que se apresentou, voltado para, né, para a autorresponsabilidade, né? De como que isso vibra dentro de mim, de como que isso se aplica dentro de mim, como que eu vivencio esse pensamento da gestão a longo prazo, como é que eu dou suporte para essa gestão a longo prazo,
Seja dentro da sua casa, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu governo, seja onde for, né? Vamos pensar como a gente pode implementar na nossa vida, nas nossas esferas, um pensamento e um suporte a essa ideia de gestão a longo prazo, né? Uma gestão generosa, rica e nobre para com as pessoas e para com o meio ambiente. Então eu vou fechar aqui os estudos hoje com vocês, já contando os minutinhos para estar de novo junto na segunda que vem às 20 horas, com uma conexão, se Deus quiser, se a vida quiser, se a fibra ótica quiser, estável, né? Se os satélites quiserem. Mas vamos tirar mais uns minutinhos aqui para pelo menos fechar com uma oração que eu gosto muito. Então, quem quiser trazer as mãos ao coração, fechar os olhos, inspirar e expirar. Levando a consciência lá para o coração, chamando. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira a minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Tenham uma boa noite, queridos, uma lindíssima semana. Obrigada pela paciência com a conexão, com os problemas de hoje. Façam uma meditação da escolha de vocês, o link eu já coloco aqui embaixo na descrição. E eu vejo vocês semana que vem, às 20 horas aqui no canal. Gratidão, boa semana, boas reflexões e até semana que vem.